eu quero agora falar o seguinte, um orçamento, quando a gente pensa receita menos custo, menos despesa, entra aí a questão da gestão do custo. E aí eu gosto de destacar o seguinte, que o custo ele tem que ser planejado e não somente controlado e contabilizado. Ou seja, a gente tem que antever os gastos, planejar os gastos. E não somente, na hora que começa a executar, querer controlar e depois saber quanto que gastou. E aí, eu costumo dizer que na gestão de custo, as empresas normalmente não fazem a gestão de custo. Elas fazem, sim, uma mera e simples contabilidade de gastos. Elas sabem o quanto gastou, mas não sabem nem o porquê, nem aonde estão gastando. Com o mercado competitivo, isso não cabe mais. Não cabe mais. E aí, eu quero aqui mostrar como que na gestão de custo isso faz muita, muita diferença. Que é o seguinte, a gente tem que entender a lógica da melhoria. O que eu quero dizer da lógica da melhoria? A gente tem que olhar os gastos da empresa entendendo como, aonde e por que eu estou gastando. E como, aonde e por que eu estou gastando, eu separei aqui os gastos totais da empresa em 3 quadrantes. Um primeiro quadrante, onde eu tenho aqui perda, ineficiência e ociosidade. Eu chamo isso aqui de 3 vilões que consomem resultados da empresa. São 3 vilões e precisam ser combatidos. Então, perda. Então, eu preciso avaliar o meu processo e ver aonde eu estou perdendo. Estou perdendo matéria-prima, estou perdendo na produção, estou perdendo na estocagem, estou perdendo no transporte. Aonde eu estou perdendo? E quanto eu estou perdendo? E por que eu estou perdendo? Ineficiência. Ora, todo produto ou serviço, a gente deve desenhar uma ficha técnica. O quanto que se produz, o quanto se pode produzir por máquinas, equipamentos, instalações e pessoas. Na indústria, essa ficha técnica é muito precisa. No serviço, já não dá para fazer uma precisão dessa ficha técnica. Eu trabalhei na indústria têxtil, 14 anos da minha vida. Lá a gente fazia ficha técnica. A estilista desenvolvia uma coleção nova, a primeira coisa que a gente fazia era ir estabelecer a ficha. Ia para o corte, infestava, riscava, cortava e via. Quanto de tecido? Aí depois juntava os aviamentos, linha, botão, elástico, etiqueta. Montava uma célula de produção, colocava cada costureira fazendo uma etapa da produção e, ainda media o tempo padrão que cada costureira demorava para fazer cada atividade para fechar aquela peça. Isso compunha a ficha técnica. Por que isso é importante? Porque na hora de programar a produção isso fazia diferença. Por quê? Se uma costureira demorasse 2 minutos para fazer o fechamento lateral de uma peça e a outra demorasse 1 minuto para pregar bolso, na hora de programar a produção, é claro que eu ia colocar 2 fazendo fechamento lateral para cada uma pregando bolso. Simples assim. Então, isso é planejamento. E isso evita a ineficiência, ociosidade. São 3 vilões que nós precisamos observar, apontar, entender as causas. Aí, tudo bem. Esse primeiro quadrante está muito claro. Está muito claro. Os 3 vilões estão muito claro. Mas, professor, o que você quer dizer com gasto adicional e gasto efetivo? Qual a diferença? O que é isso? Bom, aí eu quero fazer você pensar comigo no seguinte. Eu chamo de gasto adicional tudo aquilo que você gasta no produto ou serviço e que, na ótica do cliente, ele não enxerga valor naquilo que você está gastando. Enquanto que o gasto efetivo é tudo aquilo que compõe o produto ou serviço que você vai entregar ao cliente e o cliente está disposto a pagar mais por aquilo que você gastou. Agrega valor. E aí eu tenho uma experiência muito grande. Eu trabalhei na indústria têxtil que era verticalizada. A gente comprava fio, tecia, tingia, cortava e costurava. E naquela época, agora eu vou ter que revelar minha idade, vendia para loja americana e mesbla. Mesbla, professor? Que é isso? Gente, para quem não conhece mesbla, foi uma grande loja de departamento no país que já não existe mais.
Mas, gente, olha só, para eu poder mostrar para você o que é gasto efetivo e gasto adicional. Então, eu comprava fio, tecia, tingia, cortava e costurava, e naquela época vendia para a loja americana e mesma de norte a sul do país. Mas acompanhe comigo a produção. Comprei o fio, levei para a tecelagem e transformei o fio em tecido. Agreguei valor na ótica do cliente. Se eu fosse revender o fio ou revender o tecido, claro, revender o tecido eu tenho um valor agregado maior. Quando eu pegava esse tecido, levava para a tinturaria e tingia esse tecido na cor da estação, na cor da moda, agreguei valor de novo. Revender o tecido cru ou revender o tecido tinto, né? Claro, agreguei valor na ótica do cliente. Quando eu pegava esse tecido na cor da estação, levava para a confecção e a estilista desenvolvia uma coleção toda nova, agreguei valor de novo. Né? O cliente vai pagar por uma peça montada do que ele teria que comprar o tecido e ainda fazer. Então, em cada etapa dessa, eu vinha agregando valor na ótica do cliente. Porém, era o seguinte, acabei de tecer, eu precisava emitir uma nota fiscal, carregar o caminhão e transportar até a tinturaria. Depois que o tecido estava tinto, eu tinha que embalar esse tecido num saco plástico, ele não podia sujar mais, tirava outra nota, carregava o caminhão e transportava até a confecção. Por causa disso, eu tinha 2 caminhões, 2 motoristas, 4 ajudantes de caminhão. Eu te pergunto, esse gasto de transporte agrega valor na ótica do cliente? O cliente enxerga isso no produto final que ele está recebendo? Não. Isso não agrega valor. Isso não agrega valor. Mas eu preciso. As unidades estavam distantes uma das outras e eu precisava fazer. Só que eu tenho que entender que esse tipo de gasto não agrega valor na ótica do cliente. Eu não consigo repassar isso para preço. Eu tenho que repassar, vou repassar, mas o cliente, né, se ele pudesse, ele não enxerga valor. Então, é isso que faz a diferença. Aí, na gestão de custo, olha só que coisa interessante que eu gosto também de enfatizar. Na gestão de custo, nem sempre gastar menos é melhor. Na gestão de custo, se for algo que agrega valor na ótica do cliente, gaste mais. Gaste mais. Se ele está disposto a pagar por isso, gaste. Gente, cada rodada que a gente vê de lançamento da Apple, o que a Apple faz? Ela traz uma câmera a mais pixel, mais memória, mais processamento. Quando ela está inovando, fazendo isso aí, ela está cortando o custo ou está gastando mais? Está gastando mais. E daí, se na ótica do cliente, o cliente faz ainda fila para comprar? Então, tudo aquilo que agrega valor na ótica do cliente, não economiza, gaste mais. Se ele está a fim de pagar, se ele reconhece valor naquilo, não economiza. Então, é isso que eu quero que você observe, é isso que eu quero que você observe. E, na lógica da melhoria, identifique os problemas de forma a eliminar as suas causas, em que você consiga entregar um produto ou serviço em que o maior gasto que tem nesse produto ou serviço é aquilo que o cliente enxerga valor. Você vai tentar eliminar ou erradicar os 3 vilões, perda, ineficiência e ociosidade, e minimizar ao máximo o gasto adicional. Com isso, você torna o seu produto ou serviço mais competitivo. Mais competitivo. E aí, gente, tem outra coisa importante nessa etapa da gestão de custo, que é o seguinte. E aí eu vou contar uma experiência de Goiânia. Eu estou na fundação há mais de 16 anos. Das primeiras vezes que eu fui a Goiânia para dar aula, era uma segunda e terça-feira, e aí o Fred, né, na época nem era o Fred ainda lá, mas quem estava lá fez a reserva para mim num hotel aí em Goiânia, que vocês devem conhecer, porque vocês são de Goiânia, é o Castros Hotel.
Gente, na primeira vez que eu cheguei no Castro, eu tive que preencher a ficha completa. Nome, endereço, tal, tudo. Beleza. Bom, a partir daí, toda vez que eu ia a Goiânia e ficava no Castro, eu chegava lá, a reserva já tinha sido feita. O Fred já tinha feito a reserva para mim. Eu chegava no balcão, me identificava. Aí, professor Ronaldo, aqui, o seu quarto é tal, está pronto. Às vezes me perguntava, alterou alguma coisa, endereço ou telefone? Do contrário, o check-in era super rápido. Bom, beleza. Há uns 4 anos atrás, estou eu em Goiânia. E aí, dei aula na segunda-feira à noite. Na terça-feira à tarde, eu estou lá no hotel. E aí, batem a porta. Eu abro a porta, era o mensageiro com um mini bolo, uma vela e um cartão de aniversário, era dia do meu aniversário. Eu recebi, agradeci, entrei para dentro do quarto e falei, caraca, maluco, olha o que eles fizeram. Olha o que os caras fizeram. Ó, como é que ele sabia? Claro, quando eu preenchi a ficha lá, 14 a 16 anos atrás, ele tinha lá a data do meu nascimento. E naquele dia, com certeza, o sistema dele estava lá, ó, cliente na casa. Gente, isso é encantar o cliente. Isso é encantar o cliente. Então, quer fazer diferença? Quer fazer diferença no seu produto, no seu serviço? Encante o cliente. Encante o cliente. Dê a ele uma experiência de consumo ou do seu serviço diferenciada. Faça isso e você vai ver que você vai poder cobrar por isso. Ele vai enxergar valor nisso. Ele vai enxergar valor nisso. Isso faz a diferença. Então, na gestão de custo, isso é fundamental. Bom, aí é claro, né? Falamos um pouquinho, então, de planejamento, falamos um pouquinho, então, de orçamento, falamos um pouquinho, então, de gestão de custo, que são ferramentas fáceis de ser aplicado quando você traz na bagagem de conhecimento o mínimo do que a gente consegue colocar aqui para vocês dentro de um MBA. E aí, claro, a gente precisa ter também os indicadores de gestão, né? Um gerenciamento bem sucedido está vinculado a um efetivo monitoramento de indicadores de desempenho. Esses indicadores de desempenho, então, auxiliam a acompanhar o cumprimento das metas do planejamento, né? Então, a gente tendo essas medidas de desempenho, a gente consegue ver os gaps na gestão e sabe exatamente aonde você precisa ir lá cirurgicamente e implementar alguma coisa para melhorar isso. Bom, e para isso, né, para os indicadores de gestão, a gente vai precisar, primeiro, uma base de dados de qualidade de informação confiável, né? Porque não adianta gerar indicador em cima de dados que vão distorcer esses indicadores. Aí, criar um cardápio de indicadores adequado para a sua gestão. Eu costumo, eu tenho alguns clientes que é de varejo. Então, eu estou com um cliente agora que é uma rede de supermercado no interior de São Paulo, tem 26 lojas. E lá eu entreguei para eles um cardápio de indicadores de varejo. E falei, escolha os melhores para a gente colocar no seu painel de indicadores. Eu falei, não escolha todos. Eu sei que tem muitos indicadores aí, mas escolha aqueles que você acha que é importante. E aí, é claro, ajudei eles a escolher. Mas não há necessidade de muitos, mas sim um cardápio de indicadores que possam mostrar exatamente aonde estão esses gaps e como eu posso fazer para melhorar. Regularidade dos relatórios. Eu preciso ter essa regularidade, preciso ter esses relatórios saindo periodicamente, ou mensalmente, ou quinzenalmente, para que a gente possa ter essa... E capacitação gerencial para a interpretação dos indicadores. Né? Lá nessa rede de varejo, nós estamos acabando de montar esse cardápio de indicadores e nós vamos dar um treinamento exatamente para ensinar os gerentes de cada uma das 26 filiais dele a interpretar os indicadores, porque não adianta ter os indicadores se os gerentes não souberem interpretar. Então, isso é fundamental. Então, eu quero destacar aqui também, quando a gente fala de indicadores, que nós temos 2 tipos de indicadores.
na hora de montar um cardápio de indicadores, é importante mesclar esses dois tipos de indicadores, que são indicadores de esforço e indicadores de resultado. Os indicadores de resultado, a gente está muito acostumado com eles. A gente está muito acostumado, a gente sempre trabalha com muitos indicadores de resultado. Indicador de resultado é aquele que, ao final do período, você avalia se evoluiu ou não depois que faz a medição final. Já o indicador de esforço, ele mede o percurso. Ele avalia o percurso. É diferente. Então, só um exemplo então, do indicador de esforço, quando a gente fala assim, bom, o que é importante para o departamento comercial gerar um volume ou a expectativa de vendas adequada? Aí nós vamos falar assim, olha, é importante para a gente atingir a nossa meta, é importante que nossos vendedores visitem pelo menos 5 clientes por dia e desses 5 consiga tirar pelo menos 3 pedidos. Então, isso é um procedimento bacana para ser monitorado sobre o desempenho, sobre o dia a dia dos seus vendedores? Então cria um indicador para isso. Monitore os seus vendedores diariamente através desse indicador. Eles estão visitando os 5 clientes e desses 5 clientes, eles estão conseguindo tirar pelo menos 3 pedidos? Então, você não espera o mês acabar para ver se ele atingiu a meta. Você acompanha através da medição do esforço, daquilo que ele precisa fazer para que o resultado ocorra. Então, a mescla desses dois tipos de indicador num painel de indicadores é fundamental. É fundamental. Ferramenta simples, gente. Não estou falando de nenhum indicador muito faraônico ou indicador muito... Não, indicadores simples em que você observa e fala assim, o que seria interessante medir aqui? E cria o indicador. Bom, então, um bom sistema de indicadores, ele deve avaliar esse esforço, esse resultado e o esforço, os dois. Então, para cada indicador de resultado, a gente deve escolher pelo menos 1 ou 2 indicadores de esforço, para mesclar junto com esse indicador de resultado. Então, a mescla desses indicadores de esforço e de resultado, eles são importantes para a gente possa ter uma estruturação de um sistema de indicadores bem balanceado, um painel de indicadores bem balanceado. Gente, então, nesse pequeno momento que a gente passa aqui, que eu passei aqui falando para vocês, a gente viu que são ferramentas em que a gente tem condição de implementar em qualquer pequena, média ou grande empresa. A gente consegue adaptar essas ferramentas para atender qualquer uma delas. Tranquilamente. É fácil a gente adaptar isso.